E vamos lá, galera! Está no ar mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. E hoje, aqui com a gente, Daniel Candiani, da Marre CrossFit. Uhul! E aí, Uniformizado galera? hoje para receber esse cara, hein? Aí sim! Dani, bem-vindo! Se apresenta aí para a galera. Valeu, galera. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo com vocês. Meu nome é Daniel Candiani, sou treinador de nível 3 da CrossFit. Sou dono, um dos sócios, né, do afiliado do CrossFit Maí, aqui em Campinas, interior de São Paulo. E é isso aí. Yes! Galera, o Dani também é um treinador de nível 3 e ele teve uma experiência incrível ano passado, onde ele participou do CrossFit Games como voluntário, né? Então, o nosso podcast de hoje é exatamente sobre isso, né? E antes da gente começar, nós vamos ter as nossas perguntas aleatórias, como de praxe, né? Dani, espero que você esteja preparado. Assim como no CrossFit, essas perguntas, elas são variadas, constantemente variadas, e você tem que estar pronto para tudo. Vamos Ó, embora. e digo mais, hoje foi o Hugo que pensou. Quando o Hugo pensa, nossa. Nossa. Então vamos. Vai lá, vamos ver a primeira. Qual é que É que eu só dou uma viajada um pouco maior, sabe? Nada mais, nada demais. Vamos lá. Vamos lá. Ó, primeira pergunta. Presta bastante atenção, hein? Qual raça de cachorro você seria? Nossa. Eu acho que um Golden. Um Golden. Você tem cara de Golden mesmo. Eu acho que um Golden. Eu adoro Golden, então. Acho que é isso aí. Acho que é o cachorro alegre, né? Você tem um espírito de Golden, assim, uma vibe Golden. Eu sinto. E você, Rafa? Falam que eu pareço um bulldog. Tipo, Nossa, Bulldog. falam, Oh, mas eu é não muito... seria um bulldog. Eu seria. Qual que é o nome do cachorro salsichinha? Eu amo cachorro salsichinha. O Salsichinha, eu esqueci também que a raça que é o Salsichinha, mas eu sei qual É um que é. nome difícil, mas eu amo aquele cachorro. Eu falo pra ela, se eu tivesse um cachorro, eu teria ele. Sei lá por quê. Eles são Ele é engraçadinho, bonitinhos. né? Anda Aquelas todo orelhas, rebolando né? assim. Não Tipo, é Bacê? parecido comigo. Não sei. Acho que não. Será que não? Bom, mas Depois é a uma, gente... é uma salsichinha, né? Uma salsichinha. E você? Ah, meu, eu não sei, eu gosto muito de cachorro grande também, né? Eu também acho que eu seria um Golden também. Nossa, vocês também, hein? Ninguém quer ser um vira-lata, né? Ou um vira-latão também, né? Por que não? Tá Tá Também é dentro, dentro bom, né? né? também, né? Tá dentro. Segunda pergunta. Você é uma pessoa da manhã ou da noite, Dani? Nossa, completamente da manhã. Sem dúvida alguma. É Eu acordo mesmo? de manhã feliz, já preparado para dar aula, mas à noite eu já começo a lanterninha a baixar, sabe? Mas Sei. Então, de manhã é o melhor horário para mim. E você, Rafa? eu sou da manhã também. E você também, Hugo. Eu também. Os três aqui Não, a são da gente manhã. brinca, né? A gente brinca porque o Neto, que dá aula com a gente nas aulas de manhã, o Neto chega todo emburrado, né? A gente dá a primeira Ele aula às 6 chega, horas da manhã. Todo ele emburrado chega, assim. E eu e o Hugo. ele chega Então tipo é morto, muito sabe? Tipo, diferente. com os olhos baixos, assim. Aí você fala, oi, Netinho. Aí ele chega assim, apoia a cabeça em você e fala, oi. É engraçado, né? Como as Mas, pessoas, elas tem pessoas que se dão melhor à noite, tem pessoas que se dão melhor de manhã. A minha sócia é 100% à noite. De noite ela tá ligadona e tal, e tal, e tal. Mas eu de manhã é o meu melhor horário. Eu curto manhã também. Eu me sinto a gente melhor. às vezes não consegue se desligar da rotina, né? E ter momentos off à noite. Por exemplo, a gente tá sempre no box à noite, assim, é muito difícil. Mas, pô, é incrível a diferença para mim, o meu rendimento na manhã para fazer tudo, sabe? É Eu bem isso mesmo. definitivamente sou uma pessoa da Até manhã. para treinar. Quando eu tenho minha Com manhã livre, eu vou certeza. treinar às 6 da manhã. Cara, ó, Nossa, aí fazer um também, né? heavy Calma day às aí, 6 da né? manhã? Calma Eu aí, né, gosto. Dani? Segunda e Ah, quarta-feira que eu não dou aula de manhã, eu vou às 6 da manhã. Eita, Das meu nós. 6 às Deus! 7. Adoro. Nossa, melhor horário para treinar.
É bom que você fica livre depois, né? Mas eu não me É, imagino fazendo uma Fran 6 horas da manhã. é. O lance é, você É aquece, costume, aquece né? que É vai, né? costume. Acho que o Um heavy day. costume vai acostumando, né, o corpo a colocar nessa intensidade logo de manhã. Também você já vai adequando a alimentação. Às vezes você come um pouco E, mais à noite, vai em jejum. Então, né? Isso é uma coisa a se fazer, né? Porque é meio difícil ter uma janela grande para se alimentar aí, né? é. Sim. Terceira pergunta. Se você pudesse ver um filme novamente pela primeira vez, qual seria e por quê? Hum, Nossa, filme? que difícil. Preciso pensar um pouco. Caramba, Hugo. Essa daí é legal, né? Eu tenho uns na Hum, mente. Eu tenho alguns. uns. Uns. Tem dois, assim, que me vem na mente que, tipo assim, eu lembro muito, muito bem da primeira vez que eu assisti e eu, tipo, gostei muito, sabe? E ia ser legal reviver esse momento e esse sentimento. Quais são? Deixa eu pensar um pouco É, mais aqui. Doutor Fala os Sono. teus. Meu é Doutor Sono, que é tipo a Hum, continuação do Iluminado. Muito bom eu vi esse esses filme. dias até. É bom. É verdade? Você assistiu agora, esses dias, Rafa? Uhum, Nossa, é vi. muito bom esse filme. E aquele Garoto Exemplar, o Ben Affleck, cara, esse filme é sensacional também. E, sei lá, talvez As Branquelas, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu dei muita risada, eu chorava de rir. Então, sei lá. Eu Nossa. acho que um filme que eu gostava muito de assistir quando eu era menor era Harry Potter. Eu acho que agora a gente já assistiu tantas vezes que a gente já decora, já sabe tudo o que vai acontecer. Aham. Então, eu acho que todos os filmes do Harry Potter. Legal, legal. São 8 Eu quando filmes. era, É filme pra caramba. é, eu quando era moleque, eu amava, né? Eu vou por esse pensamento também. Eu quando era moleque, amava os filmes do Resident Evil. Então, teve um dos filmes, os primeiros, né, filmes do Resident Evil, que na época era muito bom, né? Não tinha, eles não davam aquela viajada toda que nem nos últimos filmes. Eu vi 36 vezes. Nossa. Quer Caraca! dizer assim, Você tava né? igual a menina do show da Beyoncé, que viu 35 É, vezes ela. é. Tipo assim, e a minha, eu fui criado num lar, minha mãe é, tipo assim, cinéfila. Então, tipo assim, minha mãe vê muito filme, mas muito filme mesmo. Então, desde criança, eu sou educado a ver filme com ela, né? Mas ela ficava puta comigo, tipo assim, de novo, Resident Evil, tipo, tanto filme bom Nossa! pra ver. Aí, tipo, os filmes bons pra ela, tipo, é dia de treinamento, tipo assim, eram os filmes que não era pra minha idade, sabe? Tipo, da minha Aham, idade. Eram os filmes mais difíceis de entender para um moleque de sim. 10, 11 anos, Aham. mas seria Resident Evil. Mas, com Legal. certeza, se eu pensasse mais um pouco, eu ia descobrir vários aí. Com Mas adorei a certeza. pergunta. Boa. É isso. Finalizamos nossas perguntas. Agora chegou a hora do assunto do momento, que é o CrossFit Games. Let's go! Das curiosidades, galera. Então, basicamente, o que a gente vai trocar ideia com o Dani hoje é da experiência dele no CrossFit Games. Eu não sou de ficar acompanhando stories, né? Não sou. Mas o Dani, quando viajou ano passado pro Games, eu tava lá todo dia vendo o que ele tava fazendo. Porque eu tenho certeza que foi uma experiência legal. E a gente conversou antes, conversou durante, conversou depois também. Então eu tenho certeza que o Dani traz hoje para essa conversa uma experiência muito legal que ele passou no CrossFit Games do ano passado, né? Esse ano, mesma coisa, vai acontecer em agosto. E Dani, da onde surgiu essa sua vontade em ser judge de uma competição? É, Acho que a partir do momento que eu entrei no CrossFit, que já tinha, né, esse espírito de competição e tal, o boxe onde eu comecei a treinar já tinha algumas competições internas, e eu entrei, já virei estagiário, então eu já comecei ali a participar das organizações. E com o passar do tempo eu comecei a competir também, e aí ir para campeonato fora do boxe. E aí eu sempre gostei de organizar as coisas, né? Então, na época da faculdade, eu era da empresa Júnior da Atlética, então eu sempre gostei dessa parte de estar por trás dos eventos. E aí eu acho que isso que foi me dando a ideia de querer saber como que funcionavam as coisas. E aí eu fiz curso de judge, eu acho que eu fiz... Meu primeiro foi em 2016. Foi muito bom, porque eu estava iniciando no CrossFit, foi bom para eu aprender os padrões de movimento, né?
Então, eu era estagiário, eu estava aprendendo ali na aula, mas também o curso do CrossFit me dando os exemplos ali, e desde então eu fiz todos os anos até hoje. Que legal. Foi daí que surgiu. E isso é uma boa dica também para os treinadores que estão ouvindo isso aqui, porque atrás dos cursos de JUDS para o Open, né, tem muito conhecimento, galera. Então, os cursos de JUDS são uma ferramenta a mais para você se melhorar, né, o que a gente faz dentro do piso preto. E é exatamente essa próxima pergunta, Dani. O que eu quero levar em relação a isso? Qual foi o primeiro campeonato assim que você foi JUDS? Você lembra? Cara, campeonato grande foi o TCB. Foi o Foi campeonato grande. pré-games. Foi pré-games, foi ano passado, cara. Meu primeiro campeonato assim grande foi o TCB. Foram as seletivas, né, do TCB em São Paulo. E aí logo no primeiro ano já me chamaram para ir na final do TCB. E aí depois já teve Copa Sur. E aí depois já foi Games. E aí foi emendando tudo, né? Então, É legal também a galera entender esse processo que você fez, né? Então, que isso conta muito para você participar dessas competições maiores, assim como o judge. E é esse o ponto da próxima pergunta. O que eu quero dizer com isso? Você é um treinador certificado de nível 3 da CrossFit. Então, para a galera que está escutando aí, só para entender melhor, o cara que ele é um nível 3, ele possui um conhecimento bem grande sobre a metodologia da CrossFit. E o Dani também é um cara que está à frente de um box, então ele conduz aulas no piso preto. Essa experiência sua do nível 3, experiência dentro do piso preto, o que você leva nisso dentro da competição? Porque quando a gente é um treinador de nível 3, tem experiência dentro do piso preto, você tem uma boa habilidade em diferenciar os movimentos, né? E também boa habilidade em saber os pontos de desempenho dos movimentos. O que você, com seu conhecimento, leva para dentro da competição, que é muito importante, né? Eu acho que a facilidade de você discernir os padrões de movimento, né? Então, o que você já está acostumado a ver ali todos os dias dentro do box, em você corrigir padrões de movimento das pessoas, você consegue levar isso para dentro da competição e ter um olhar mais crítico, mais rápido, né? Então, na competição, as pessoas fazem ainda mais rápido do que normalmente fazem no box. Então, tem que ser uma decisão muito rápida que você fala no rap, valeu. Então, eu acho que essa rapidez de você ver um movimento que foi rap, foi no rap, eu acho que isso é o grande diferencial. Mas uma coisa também é o posicionamento. Então, dentro do piso preto, a gente aprende ou como olhar, né? Em qual ângulo a gente vai ver, ou dependendo de qual ângulo a gente vai ver tal articulação. Então, isso faz com que a gente, dentro da arena, consiga ver melhor e se posicionar melhor. Então, se, por exemplo, eu estou querendo ver um agachamento de uma pessoa, eu estou querendo ver se está quebrando a paralela e estendendo o quadril, eu não vou ficar de frente, eu vou ficar de lado. Eu quero, ou na diagonal, né? Então, eu quero ver isso. Dentro do box é a mesma coisa, dentro das aulas. Se eu ficar só de frente, eu vou ter uma visão de um ângulo. Se eu ficar de lado, eu vou ter outras visões, ou na diagonal. Então, essa parte que é transferível para a área de competição. É muito importante também a gente falar que, mesmo o Dani sendo um treinador de nível 3 e ele faz isso diariamente no dia a dia, dando aula e corrigindo as pessoas, o que é bem diferente quando ele está dentro de uma competição, porque ele não está lá para corrigir ninguém. Né? Então, ele precisa saber o que ele precisa ver, né, para validar, porque às vezes nem tudo aquilo que ele vai ver é um movimento bonito, que seria que ele vai corrigir, mas pode ser uma coisa que está valendo. Então, ele tem que saber a diferença disso, né, Dani? Exatamente. Dentro da aula, eu não... Lógico, a gente está pensando na parte inicial, na parte do padrão do movimento e na parte final. Por exemplo, no air squat, começar de pé, quebrar paralelo e estender completamente o quadril. Isso eu quero ver dentro do box, claro. Mas eu estou mais preocupado em ver outros pontos de performance também, para ver se a coluna está neutra, se a pessoa está agachando, jogando a bunda para trás, calcanhares no chão. Dentro da competição, para mim, pouco importa isso. Se a pessoa estiver agachando toda torta, o problema é dela. O que eu quero ver é extensão de quadril, joelho, quebrou a paralela e voltou. Então, eu não estou ali como um treinador, eu estou ali para ver o movimento da pessoa se atinge os padrões necessários ali para cada movimento, né?
Aí. Então, ali dentro a gente tem que esquecer a parte técnica e só pensar na parte de padrão. Dá Que é uma complicado. vontadezinha, né? Dá uma vontadezinha, né? De dar uma correçãozinha, né? Mas é entender realmente o seu papel, né? Você está ali para avaliar o início e o final do movimento, né? Como o atleta vai se movimentar no meio das posições é o que vai ditar a técnica dele, né? A forma que ele utiliza para isso. Você, em toda essa experiência, Dani, tem algum movimento que te marcou? Como você, caraca, esse foi difícil de avaliar. Esse eu encontro muitos erros. Esses erros são mais sutis, eu tenho que ter mais atenção. Cara, o erro que eu mais vejo assim acontecer em competições grandes e atletas aí de elite do Brasil é no handstand push-up. Então, o padrão do handstand push-up é você começar, né, com o braço estendido, com o corpo alinhado. Você encosta a cabeça no chão e termina com o corpo alinhado. Basicamente isso. O que muita gente faz é manter o quadril flexionado. Então, sabe o início de um shoulder press? Na verdade, o final de um shoulder press, você está totalmente estendido, reto. Só que você está apoiado na parede. Então, o que as pessoas fazem normalmente é flexionar o quadril e deixar ele perto da parede. Então, no TCB teve um caso de eu dar várias no reps, tipo 15 no reps, por conta disso. Seguidas Coitada do da reps, sua né? mãe. Sua mãe foi xingada, tenho certeza. Faz parte, faz parte. Mas a gente tá ali para deixar uma competição justa, né? Então, esse é o Com papel do certeza. judge. Todo mundo ter que atingir o padrão do movimento e ser justo com todos. Mas acontece algumas coisas ali, umas discussões no meio e tal, e você tem que ser rígido. No rap faz de novo e tal. E tem algumas experiências legais depois que eu posso contar disso, né? Então, vamos embora. E é legal que os treinadores passem sempre isso para os seus alunos, né? Alunos antes de atletas, até porque são pouquíssimos atletas no Brasil, né? E entender essa parte, que se você no dia a dia, você busca boas movimentações, né? Não tem como isso dar errado à frente de um campeonato. Então, o que está no seu controle dentro de um campeonato é como você se movimenta. E em toda competição existem não os pré-requisitos, né? Mas o que você deve fazer para ser validado o movimento. Então, é simples. Respeita esse processo, que aí evita coisas do tipo, né? Mas isso é incrível, isso nunca vai deixar de existir, né? Sempre vai ter um probleminha em relação a movimentos, alguém xingar judge, sempre o judge está errado, né? E sabemos que nem sempre é assim. Claro, existem erros, mas nem sempre é assim. Existem erros, mas acontece, né? Mas eu acho que o judge ali está treinado para ver o movimento e saber discernir ali os padrões de movimento. Então, eu acho que eles estão preparados para isso, né? Principalmente do CrossFit Games. Então, lá tem atletas que não conseguem estender completamente o cotovelo e acima da cabeça, mas aí também é uma questão da organização da competição, se ela permite aceitar atletas que não consigam estender esse cotovelo ou atingir algum padrão, e aí tem que ver a limitação de pessoa para pessoa, mas no geral sempre dá certo e é legal. É uma emoção gostosa de você entrar na arena ali. Eu acho que eu senti isso a mesma sensação de entrar como judge é a mesma sensação de entrar como atleta, sabe? O coração meio batendo forte e você vai, vamos lá. Vai dar certo. Que É responsa, uma né? responsabilidade, né? Exatamente. É isso aí, Rafa. É muita responsabilidade. E, Dani, conta pra gente um pouquinho do processo de aplicação para ser um judge no CrossFit Games. Beleza. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho e falar sobre da Copa Sur, pode ser? Sim, E claro. aí a Copa Sur já é um passo para o Games. Uhum. Então, eles abrem a aplicação de voluntários, e aí você coloca seus dados, coloca toda a sua experiência, se você já foi judge em outros campeonatos, se você é nível 1, nível 2, nível 3 da CrossFit, se você é dono de um afiliado, se você é professor. Então, você coloca todo o seu currículo e eles vão te analisar, né? E essa é a aplicação para a Copa Sur. Então, já veio também um time lá dos regionais, e aí esse time foi caminhando e foi entrando pessoas novas. E aí, para o Games,
quanto mais experiência você tiver, isso vai contar mais, né? Na época que eu apliquei pro Games, eu ainda não era nível 3. Eu fui passar só depois na prova de nível 3. Mas eu também estava sendo judge da Copa Sur. Então, se você participa de campeonatos sancionados semifinais, isso conta muito para eles, né? Esses outros campeonatos, minha percepção é que não conta muito. Mas se for um campeonato que ele é licenciado pela CrossFit ou é uma semifinal da CrossFit, eu acho que conta muito mais para eles. E lógico, ter as certificações do CrossFit também, né? Uhum. Uma outra experiência que vale bastante para eles é a experiência de judge dentro do Open. Então, você pode ser judge dentro do Open no seu box, mas você pode ser um judge do Open online, revisando os vídeos, a das quartas de final, também esse é um outro jeito. Top. Legal. Você foi Então, chamado nessa aplicação dos online esse ano? Não, eu fiz a aplicação, mas eu deixei sem uma... Eles colocam lá, o que você gostaria de ser, do a Open, data. das quartas de final. E eu esqueci, eu deixei tudo em branco. Eu falei, pode ser qualquer um. E aí eu não fui chamado para nenhum, mas faz parte. Mas é legal, Vamos lá. nossa, é uma experiência legal também. É o início, né? E a experiência aqui na Copa Sur, ela é bem legal. São brasileiros, né, que estão montando ali, lógico que tem todo o suporte da CrossFit dos Estados Unidos, mas a Adri, que toma conta, a Adri e o Jovic, que tomam conta da Copa Sur, e aí vem passando, né, os head judges e tal, que é uma Maria Clara, e aí tem os líderes das equipes ali. E é bem legal de ver o CrossFit dentro disso, né, dentro da competição. Então, a gente sempre vê que o CrossFit quer excelência, né, em tudo que faz. E ali dentro é um padrão de excelência muito grande, onde essa excelência vai passando dos superiores, né, para os outras pessoas ali. E é bem legal o quanto que a gente se dedica para entregar realmente a excelência. Top. E isso já é meio que uma experiência de como foi, né, Dani? E fala um pouquinho mais de, tipo, de como foi realmente trabalhar perto da equipe da CrossFit lá do Games e o que te chamou bastante a atenção, assim, alguma coisa que ficou muito gravado na sua cabeça. Tem vários. Nossa. Eita, Então você pode deu essa contar. risadinha? Aproveita, conta. Foi legal. Foi bom. Eu tive bastante experiência boa e vários aprendizados lá também. Então, eu fui para lá, a Fran também, né? Seminar Staff Aham. nível 3. Fran Pinheiro também foi de lá comigo. E aí chegaram os dois lá meio perdidos e tal. A gente foi na área dos voluntários. A gente pegou nosso kit e tal. Aí nesse dia que foi, era só para pegar o kit, conhecer o espaço, beleza. No dia seguinte, a gente tinha uma reunião marcada para as 10 horas da manhã para falar sobre as provas e etc. Aí nossa reunião foi meio que cancelada e ia ficar só meio-dia. Mas a gente já estava lá no evento, né? Esperando as coisas acontecerem. Primeira vez, Aí, né? Imagina como vocês primeira estavam, né? Já vez, tava né? na porta, assim, os Já primeiros. tava Cheguei. assim, né? Já tava com o cronômetro na mão esperando. Aí a Beck Harsh entrou assim meio no salão, preciso de quatro dias, não sei o que, quem tá aí. Daí a gente lá assim meio perdido, né? Claro, a gente tá aqui. Daí ela já chegou e falou, Nem então pega suas sabia o que ia coisas. fazer. Nem sabia, pega suas coisas e vamos para lá. Vocês vão ficar no sol. Então leva boné, não sei o quê. Daí eu lá, tontão, né? Eu não ia trabalhar nesse dia, não levei nada. Daí eu falei assim, viu, eu tô sem chapéu, não sei o quê. E aí ela falou, então vai lá na área de voluntários, pede mais um chapéu para você, fala que eu tô pedindo e tal, e tal, e tal. Daí eu cheguei lá, né? Oi, e tal. A Beck Hart pediu para eu pegar um chapéu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas cadê o seu? Falei, então, eu não ia trabalhar hoje. Mas cadê o seu? Você já ganhou ontem, eu não vou te dar um outro. Daí a Beck Hart veio correndo, e aí, conseguiu o seu chapéu? Eu falei, não, então vamos embora, vai. Daí ele saiu correndo, já fomos lá para a primeira prova dos individuais, acho que era Toshibari Bike, né? Eu não lembro muito bem as provas. Toast Bar, Bike e Chest Bar. Isso. E aí a gente chegou ali na arena, o Bosman tava na frente, o Chuck ali também, a galera toda falei, nossa, olha onde eu tô. E aí foi uma emoção grande, assim, de ver essa galera ao vivo, assim, de perto. E ele deu um toquezinho, hey, blá, blá, blá. E aí já fomos correndo pro meio do campo. E aí a nossa primeira experiência ali foi ser meio que orientando a galera dentro do percurso da corrida.
Então, essa foi meio que no supetão, assim, vai e esteja preparado para tudo, né? E eu não tava, mas E, deu certo. e você sem chapéu, tava Sem só. Mas chapéu, ficou no meio do tá, caminho, né? Pegou uma fiquei lá no meio do insolação, caminho, mas tá mas tranquilo. tava tudo certo. Primeiro dia foi bom. Levei uma... Nossa, o Pentic. Aí eu tava bem atrás de uma grua, assim, da filmagem. E aí era um ponto onde as pessoas tinham um caminho no chão, assim, sabe? Parecia caminho de vaca. E aí Aham. eles estavam andando sempre ali. Só que depois eles saíam para fazer a curva e descer. E eu falei, bom, acho que aqui é um ponto onde a galera vai errar bastante. Porque tinha uma curva e esse caminho ia reto. E eles não poderiam ir reto, eles tinham que fazer a curva para o outro lado. E aí eu fiquei ali, orientando. Tanto é que a Cho passou assim por trás do cone, já anotei o nome dela, a Cho passou por trás do cone. E aí depois o Pentic, vindo assim, olhando para baixo, cansado, acho que era a última volta, e eu gritando, vai pra lá, né? E ele veio, deu uma batida no meu braço, e oh, fuck, sorry. Voltou assim pro caminho e continuou a trajetória dele. Então, foi uma Caraca, experiência diferente ali. que bom que ele Essa não caiu primeira da já. bike, mas ele, né? Dá bem, A É. pessoa, Daniel mas foi Candiani legal. derruba Pentic na última É, volta. mas Nossa. foi uma experiência boa, essa primeira, assim, né? Então, depois disso, eu já falei, nossa, eu vou deixar tudo na minha mochila, o que eu preciso pro dia inteiro estar aqui, e se alguém me perguntar alguma coisa, eu tô pronto. Então, essa foi a primeira lição. Estar pronto para tudo. Né? Top. É, uma coisa que eles sempre falavam na reunião ali, a gente tinha várias reuniões no dia, e eram reuniões longas, coisa que a gente não tem aqui, porque a gente não tem muito tempo. Normalmente a gente faz umas reuniões online, explicando os padrões, o flow da prova, mas lá como a gente tinha muito tempo, né? Tinha um tempo livre, a gente chegava lá às 6 da manhã, daí tinha 1 hora de reunião, tinha a prova, depois da prova tinha 2, 3 horas de reunião, outra prova, e assim seguia. À noite também reunião. Então, foi bem legal porque essas reuniões, eles passavam bem claramente o que ia acontecer na prova, o que a gente tinha que fazer, o padrão que a gente tinha que Uhum. observar, mas que eles deixavam tudo muito claro. Sim. Só que ao mesmo tempo ele falava assim: esteja preparado para tudo, porque pode mudar. Então, várias vezes, o padrão de movimento era um, ou o número de repetições era um, ou onde a gente ia se posicionar era um, e na hora ele já chegava você no ouvido: ó, vamos fazer isso, mudou. Então, era uma conversa que já estava decidida, mas que na hora ali teve que mudar. Era passada para Então, vocês, né? era Uhum. passado E, ali, e, du- tipo, e faltando 10 durante segundos. essas. Caraca. Eita, para deixar mais emocionante ainda o trabalho como judge, né? E Dani, É. durante essas reuniões de vocês, todos os judges do CrossFit Games, eles compareciam. Era o mesmo papo para todos vocês, porque sabemos que tem diversas divisões, né? Desde os Uhum. teams, masters. A gente ficou com o age groups e os adaptados, né? Os adaptados. Então, a nossa sala era uma sala compartilhada com os dos times. Então, era o nosso e os times. E aí tinham 3 grupos de judge. Age group e adaptives. Tinha o times, né, de times, e tinha os elites. E aí o elite tinha uma sala só para eles, e o nosso compartilhado. Então, eles tinham uma reunião em um horário, depois era a nossa reunião, então a gente sempre ia se complementando os horários, né? Na nossa equipe, se eu não me engano, tinham 30 pessoas. Na do Times, eu acho que tinham mais, tinham 40 ou 50 pessoas. E, se eu não me engano, nos individuais tinham 20 pessoas. Então, era uma equipe bem grande. E cada um tinha a sua reunião falando sobre os seus padrões de movimento, né? Porque variava bastante. Acho que foi isso em relação às reuniões. E uma coisa nas reuniões que eles falavam é: se você está na hora, você já está atrasado. Então, se a reunião é às Ó, 2, você não tem que estar aqui às 2. Você tem que estar aqui 5 para as 2, 10 para as 2. Porque às 2 a reunião começa. Então, essa é uma coisa que eu levo sempre para minha vida de: se você está no tempo certo, você já está atrasado. Você tem que estar antes.
Isso é uma coisa que eu falo para os meus professores aqui que funciona bem. A gente sempre tem que estar adiantado em relação ao horário, né? E não Uhum, na hora. Na hora já está atrasado. sim, Gostei, hein? mesmo. Essa é bem Lições que legal. se leva para a vida, hein? Muito É, bom. E Dani, é legal saber disso, dessa separação, né? Porque muitos treinadores que têm talvez esse sonho de participar do CrossFit Games como judge também, entender que tudo isso é um processo, é uma etapa. Você participou na Copa Sur, o que permitiu ter um melhor currículo para você estar dentro do Games, mas você chegou lá e você foi judge das categorias de adaptados e os Masters, né? Como é Masters e que é a Teams, né? seleção, Masters e Teams, como é que é a seleção da galera do Elite? Porque você até mesmo falou a quantidade de pessoas, né? Era 50 para os times, 40, 30 na sua categoria, né? E 20 pessoas para os Elites. Que, querendo ou não, é o showtime, né? Com certeza, né? Todo mundo quer ver, todo mundo está de olho ali nas pessoas. E A são galera os... que nem pode pensar em errar, Não né? pode pensar em errar, né? Tem que estar Porque tudo tá tudo ali. no jogo ali. Né? Tá tudo no jogo. Um erro ali muda completamente o leaderboard e pode mudar completamente a competição, né? E você não ser justo com alguém mais bem condicionado que são os seminar status, né? Nível 3, nível 4 aí da CrossFit. Então, são pessoas que trabalham para CrossFit. Eu não sei como que é essa seleção, se eles têm que aplicar alguma coisa ou não, mas daqui do Brasil foi o Rodrigo Holanda, o Victor Morris, Thiagão, eu acho que foram esses três, se eu não me engano. E Os aí, individuais, assim. individuais foram esses três, e aí foi eu e a Fran como judge dos age groups e adaptados. É legal a gente ver também que essa galera dos individuais, né, é uma galera que sempre tá de judge em todos os games. Então dá para ver que assim, eles têm muita experiência. Não é o primeiro games ali de ninguém. E a gente assim, como treinadores de nível 3, a gente vê aquelas caras e fala, caraca, olha, é aquele cara, mano, ele tá sendo judge ali do cara. Então assim, é a galera entender. Eu tenho certeza que a galera do games ali, os elites, eles têm essa noção que, opa, olha o cara que tá me avaliando aqui, o cara que tá há 13 anos aqui com a CrossFit. Então, o cara sabe o que tá fazendo ali. O cara sabe diferenciar um padrão de movimento. Então, só faça o seu trabalho, né? Não erre É, nada, porque senão, porque com certeza, né, é o que a gente falou, erros podem ter em todas as categorias. Erro acontece. Pode acontecer com um cara que é super experiente, mas com certeza a taxa de erro ali nos individuais vai acontecer, mas é muito menor, né? Pelo preparo Sim. e com certeza, imagina a condução de reunião desses caras, né? Deve ser uma com outra certeza, pegada, né? né? Com certeza. A nossa as reuniões eram bem sérias assim, mas tinha alguns pontos que, nossa, a gente chorava de dar risada, mas eram bem legais. Eu não vou contar aqui, mas eram bem engraçados. Uma coisa que tinha lá que passava bastante confiança pra gente era a nossa relação com os head judges, né? Então, os meus head judges era Jenny Orr, Beck Harsh, esqueci o nome dela, tem mais uma, e o que fez o curso careca, que fez o curso da Eric Teaching O'Connor. Movement, Eric O'Connor, isso. E tinha o outro Eric também, Eric Eric Preston, Preston, né? isso. E tem mais a Assim, galera, A vocês estão Lindsay vendo aí, também. ó, a Lindsay. E também a Lindsay. Olha a quantidade de head judge, né? 4 nível 4 e uma nível 3, que é a Lindsay. Olha É. quanta experiência aí, Uma né? galera, nossa, muita. E aí, de vez em quando apareceu o Bosman, de vez em quando apareceu o Chuck. Então, mas a nossa equipe era basicamente essa. E era muito legal porque a confiança que eles passavam pra gente era muito grande. De, vamos lá que vocês vão conseguir e tal, e tal, e tal. E aí eu lembro da Jenny Orr, eu tava dando vários no reps. No, acho que até, eu não lembro quem foi. E aí ela passou assim por trás, comemorando. Tipo, vamos, é isso aí. E eu só dando no Do rap. your job. Daí depois acabou tal a prova, eu saí ali pelo cantinho. Ela veio, é isso aí, Daniel, boa. Ó, mandou bem demais, chamando o peito essas no raps e tava certinho. Então,
foi legal de ver esse reconhecimento, né? De você, tipo, dando uma rap e aí eles ali vendo e avaliando e falando, pô, é isso mesmo, você não teve medo de dar no rap. Aqui no meio do estádio, né? Todo mundo gritando e, e foi bem legal. Que irado. Muito Não, louco. isso é muito legal. E a importância de ter essa galera por trás de você, né? Realmente é o que você Com falou. certeza. É basicamente confiança. Agora, Dani, o que todo mundo quer saber, né? Porque eu quero saber por trás das provas do Games. Assim, qual era a sua jornada de trabalho assim? Dava para curtir alguma coisa? Você tinha acesso a ver algumas provas do individuais? Ou foi assim, trabalho 24 horas, eu não aproveitei porque o Games é a Disney do crossfiteiro, né? Então, deve ter Uhum. muita coisa. Eu nunca fui, mas eu tenho muita curiosidade para ir. Mas deve ter muita coisa para se fazer, muita coisa para ver, muita gente para conversar, trocar ideia. Então, tem stand da CrossFit, né, no Education. Como é que Uhum. foi esse por trás aí do seu trabalho, né? Cara, eu acho que foi acho que a melhor experiência é você ir para trabalhar. Como judge, eu tinha acesso a todos os pavilhões, eu tinha acesso ao Coliseu, que tinha pessoas que não tinham, porque tinha que comprar ingresso separado. Eu tinha acesso a todas as áreas, então eu poderia ir para qualquer lugar. Em relação ao tempo, a gente chegava, eu acho que era 6 da manhã, das 6 até as 7 ou 7h30, tinha a primeira reunião com o café da manhã, então você ia lá, pegava sua comidinha, sentava na mesa e a reunião começava. Aí a gente tinha a prova da manhã, que normalmente acabava aí começava às 8, 9 e acabava umas 10, 11. Aí a gente tinha um período de almoço, 1, 2, às vezes 2 horas e meia. Então a gente almoçava em meia hora e podia ficar no evento por 2 horas. Aí depois à tarde tinha uma reunião, depois tinha mais uma prova, às vezes até outra prova. Então, entre as provas, lógico, tinha dia que era mais corrida, mas a gente tinha bastante tempo para aproveitar o evento. Não é bastante tempo de você sentar lá e ficar assistindo uma prova toda, mas dava tempo Uhum. de você almoçar, assistir um evento que estava rolando os individuais, comprar alguma coisinha lá nos stands que a gente fica maluco, né? E aí voltar para a sala de judge. Deu tempo, eu consegui assistir algumas provas, tanto dentro do Coliseu quanto fora. Tem períodos que a equipe se divide e, por exemplo, a primeira 1 hora de prova, a equipe A trabalha, a segunda hora a equipe B trabalha e o restante pode descansar e tal. Então tem esse revezamento, né? Tem bastante gente. Mas também teve prova em que todo mundo ficou na arena. Aquela que era da corrida, rope climb e acho que era push jerk. Não sei, acho que foi a primeira prova, não sei, não lembro. Mas essa prova, todas as raias estavam completas. Então tava todo mundo na arena. E a gente ficou o tempo todo, a manhã inteira. Eu acho que foi das 9 ao meio-dia, embaixo do sol. Muito tempo, Então, né? vai depender ali da demanda do dia, né? Tem dia que é um pouco mais tranquilo, tem dia que é um pouco mais puxado, mas o age group e os adaptados acabavam no sábado. Então a gente trabalhou, acho que foi quinta, sexta, sábado, e domingo era um dia livre. Então a gente não precisava trabalhar. E aí foi um dia que a gente aproveitou bastante para ir comprar mais coisas, para assistir os individuais, para depois descer lá na arena e conversar com a galera. Uma Deu para coisa que o ver que o Dani pessoal. comprou bastante coisa, hein? É. Deu para ver que ele. É, a primeira vez, né, a gente vai emocionado. Mas muita coisa a gente ganha, né? Teve coisa que eu comprei e falei, nossa, agora eu já acabei de ganhar. Então, como voluntário, a gente ganha muita coisa. A gente ganha óculos, boné. Acho que, se não me engano, eram 3 ou 4 camisetas de judge, shorts, calça, tênis. ah, Nossa, kit completo. Então, Que muita legal. coisa. Além disso, ganhava brinde, a gente ganhou umas medalhas. Tá tudo aqui atrás. Aqui é meu espaço de recordação da CrossFit. Então, tem bastante coisa que a gente ganha. Em relação à alimentação, não tem nem o que falar. A gente chega lá
6 da manhã, uma mesa de café da manhã, com várias coisas para a gente comer. Durante o dia, fica à vontade de snacks. Então, o que a gente precisa comer ali tem castanha, tem várias coisas. Hidratação à vontade. Almoço também à vontade. Depois, à tarde tem snacks, assim, lanchinhos à vontade também. E à noite tem mais janta. Então, para quem vai, a gente não gasta nada em alimentação. Porque dá para você se alimentar o dia inteiro e ainda levar coisa para casa para não ter que gastar. Ah, Cara, que maravilha. muitas Então, vantagens, né? Ser voluntária, isso né? é muito bom. E uma coisa que é uma vantagem para voluntário também é que eles dão a oportunidade de você ficar na universidade. E aí o preço da universidade dos dormitórios é muito abaixo, né? US$ 20 por noite. Em relação, Caraca, acho que um hotel deve ser US$ 100 aí o mínimo. Então, vinte que dólares por noite, você legal. vai passar a semana ali, são US$ 140. Então, é um valor bem abaixo. E fica um monte de judge, um monte de staff, você E conhece é uma bem galera. próximo, né? Porque Madison é tudo meio que distante, né? Não é muito próximo, não dá para ir a pé. Ah, Eu aluguei um carro e eu dava carona pra galera. Então, eu era tipo um Uber. Tipo, galera, cada um me dá US$ 3 aí, vamos. E aí foi indo assim. Mas teve gente que dividia Uber, mas é bem tranquilo, porque fica muita gente lá. É que Entendi. bem legal. legal. É isso. Foi- E, galera, vocês viram então, né? O Dani, ele foi como voluntário. E mesmo sendo voluntário, ele ganhou essa caralhada de coisa que ele falou, né, Dani? E teve uma Uhum. oportunidade incrível de conhecer muita gente e presenciar o evento de formas que, às vezes, até mesmo as pessoas que vão para assistir o Games, às vezes não acabam assistindo, tipo, por exemplo, todos os eventos no Coliseu, porque é muito caro, né? Então, ser voluntário tem sim as suas vantagens. Não ganha dinheiro, mas ganha um monte de coisa e momentos que não dá para esquecer, né? Com E certeza. Eu acho experiência, que né? Eu acho a que é experiência isso que que a é. gente tem ali pra gente que é treinador, né? Imagina você passar 4, 5 dias de graça, sem ter que pagar, para passar com as suas maiores referências, né? Então, eu estava ali com todas essas referências que eu falei e olhar como eles trabalham, né? O que eles estão olhando, o que eles estão buscando, o padrão de excelência que eles querem, que eles exigem de você. Então, é muito legal. Aí faz a gente crescer muito. É bem legal. Então, eu acho que só essa experiência já se paga. De você estar perto das suas referências. Eu acho que é muito válido. Vale o investimento que a gente tem. É isso. Bom, não preciso nem perguntar, né? Esse ano agora vai ter de novo. Eu já fiz a aplicação, já comprei a passagem. Vamos lá. Vai Aí dar certo. Ó, sim. Que legal, cara. então, Que Ô, legal. ano que vem, eu e o Gui estaremos com você, então, hein? vamos juntos, então. Ano que vem é nós também, a gente refaz esse podcast aqui. Bora. Uma experiência que eu tive foi um aprendizado. Não foi nenhuma experiência, porque na hora eu fiquei bem puto. Nossa, eu fiquei puto. Falei, vou largar essa coisa e vou embora pra minha casa. Eu tava. Tinha um monte de brasileiro, né, competindo e tal. E aí eles estavam com dificuldade na língua, de conversar em inglês e não sabia padrão de movimento, não sabia muito bem. E aí a gente estava conversando com os brasileiros e ia traduzindo. Então, o Ieso, a Anitta, eu esqueci o nome do Master que estava lá também, O Léo, a uh, Lázara. o Léo, a Lázara, e tinha mais um que era o Master, acho que 54. Não me lembro o nome dele, me desculpa. Então, eles não falavam muito bem inglês. Então, a gente tinha que ir traduzindo e falando algumas coisas. E, e aí, nisso, dessa ajuda que a gente estava tendo, acho que no último dia, tava um head judge ali na frente da arena. E aí eu vi que tava vindo, a outra bateria era um brasileiro. E aí ele não falava português, não falava inglês. E aí eu cheguei no head judge e falei assim, ó, na próxima bateria vai vir um brasileiro. E ele não fala muito bem inglês. Se precisar, eu estou à disposição para ser judge dele. Aí ele falou assim, alguém te pediu isso? Aí eu falei, não, eu só estou me pondo à disposição.
Se ninguém te pediu isso, então faça só o que te pediram. Faça o seu trabalho. E aí eu falei, que filha da puta, né, mano? Eu tô aqui me dispondo para ajudar e aí beleza. Mas aí é o jeito deles trabalharem, né? Então, É, eles se dividem e cada um tem a sua função. E se cada um faz a sua função, não vai faltar. e Então, vai rodar se te bem. pediram, mano, você faça o que te pediram bem feito e não deixe de fazer isso. Porque se talvez eu fosse ajudar lá, ia faltar na minha função. Então, acho que isso também trouxe. Na hora eu fiquei bem bravo, mas acho que trouxe um aprendizado muito grande para mim. Moral da Isso, história, o Dani só queria ajudar. eu só queria ajudar. Só queria E tomou ajudar e levou Mas um uma coice. coisa que o americano sabe fazer bem é evento, né? Sabe organizar as coisas. E não é por mal isso, né? Mas você vê, Não é? não é por mal, mas imagina você estar lá à frente de um evento que é gigantesco. E eles ficam tão imersos em fazer com excelência tudo aquilo que realmente pode rolar uma coisa dessa. Imagina como você É. ficou na hora, né? Eu E também ele, e ficaria ele do nem mesmo foi jeito na grosso, hora. né? Ele não foi grosso, foi só, não, mano, não te pediram? Não, então não precisa. Então E senta aí e eu, fica nossa, quieto, né? eu falei, beleza. Aproveita aí, meu, descansa aí. Fica assistindo, não enche meu saco. Mas foi legal. Mas foi legal. São experiências boas que depois a gente, depois que passa isso daí, a gente para pensar e realmente o processo deles funciona e não é à toa, né? Porque cada um tem a sua função, se cada um cumprir a sua função, dá certo. É isso aí. Exatamente. Realmente isso é uma lição, Dani, como você falou. Muito bom. É isso, Dani, que É, legal. Papo bom demais. Estaremos aqui na torcida para ver você nos vidinhos de Com judges, certeza. dando vários no-reps, se precisar, é claro. se precisar, né? Senão só contar a repetição É, E a vai ser legal. gente está chegando na semana do Copa Sul, né? Você vai Já estar lá como dia, Dani? estarei lá como judge. Ó, que legal. Já vou na terça-feira que vem, vou para lá já começar a me ambientar, conhecer a galera e me preparar para entregar o melhor evento que eu puder, né? Show. é isso Para a aí. galera que está vendo, esse episódio foi gravado no dia 16, né, de maio, mas ele será lançado na próxima semana. Então, bem na sexta-feira de Copa Sul. Então, quando esse episódio for Legal. lançado, o Dani vai com certeza vai estar lá na arena e eu vou estar torcendo por ele, não pelos atletas. Isso aí. Bora! Eu, eu sou Boa. desses, eu sou desses. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo papo, irmão. Foi muito Tamo bom. junto. Eu Tamo lembrei de junto, mais um, Dani. mas pode ser que fique para a próxima, então. Não, Ô, conta Fala João. aí, agora, pô. conta É aí, isso. conta aí, Eu conta. adorei. Se Vai. for mais uma patada, não fala, que eu vou começar a ficar puto com os Não, caras. não é uma patada, é uma experiência de contagem. Contar corda, né? Double under é muito chato. Você tem que estar bem atento, Hum, né? E era uma prova muito qualquer rápida, acho que piscada que você dá, você perde. qualquer. Imagina contar isso em inglês. Nossa! E eu falei, caramba, eu vou ficar maluco se eu contar em inglês. Daí eu ia lá, né? Acho que era pegboard, pistol, double under e aí handstand. Era alguma coisa assim, era uma prova muito curta. E eu falei, vou mandar em português, mano. E aí eu comecei. 1, 2, 3, 4, 5. E a galera me olhando estranho assim. Daí ela parava, quantos, né? Não sei o quê. Daí eu mandava em inglês. Mas a contagem tinha que ser em português, porque na minha cabeça, se eu começasse a pensar em inglês para traduzir, nossa, ia ser uma bagunça. Então foi uma coisa que eu aprendi, foi contar double under em português e depois só falar em inglês. Em Mas qual as tava? outras, mas as outras para contagem, né? Dual ball e tudo mais, aí fica mais tranquilo. Mas você tem que Mais estar na simples, ponta né? Tão da rápido. língua lá os números, né? Até Tem. 100, Então, 100 e acredito coisa. que você já deve estar treinando essa contagem de dumbledores em inglês aí no box, né? Nossa, isso aqui da Bonder ainda não. Eu vou ter que mandar em português de novo. Tá muito rápido. Ainda tá em português. Quem sabe no ano que vem, quando vocês forem, já esteja contando da Bonder em inglês. Com certeza, com certeza. Pode esperar a gente ano que vem aí, porque ano que vem eu vou ter com certeza passar por todo esse processo antes aí, com certeza tentar ser diante do Copa Sul e para aplicar para o Games, mas vai dar certo. A gente acredita nisso e ano que vem vamos estar juntos aí.
Com certeza. Obrigado Estaremos pelo papo, juntos. irmão. Obrigado Dani, a vocês pela valeu. oportunidade. Valeu. Para a galera que tem interesse, né, entenda que tem um processo, estude para isso e se aplique quando aparecer as oportunidades, que com certeza, quem sabe um dia, você está lá no Games. Obrigado isso mais aí. uma vez, Dani, pelo papo e tamo Valeu. junto. Se Valeu, alguém Dani. tiver Valeu, perguntado alguma galera. coisa, Gostado, só... galera. Fechou. É nóis. Valeu. Tamo junto, valeu.